começou o nosso trabalho nas eleições 2022, muito assunto pela frente nos próximos dias, e o nosso convidado é o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, Antônio Lavareda. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por conversar com a gente, viu? É um prazer conversar com você, Lilian. Professor, minha primeira pergunta é em relação ao resultado das pesquisas. Esse resultado parece que já está consolidado, principalmente em relação a Lula e Bolsonaro. O que isso significa? É a batalha da rejeição? É a avaliação de dois ex-presidentes, dois ex-governantes, um governante atual, né, e o outro ex-governante, dois nomes já consolidados na política? Queria a sua leitura, a sua visão dessa eleição, dessa batalha entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas. Olha, essa eleição, por ser muito diferente, pelo fato de que as intenções de voto espontâneas sempre foram muito elevadas, sobretudo quando agregadas às dos dois candidatos, do primeiro e do segundo colocado. Essa eleição, como durante a campanha eleitoral, a taxa de rejeição também no agregado era elevada, uma elevada rejeição a Bolsonaro, uma elevada rejeição a Lula. Essa eleição, como a polarização, ou seja, a distância, o acirramento e até a polarização afetiva, além da polarização ideológica, foram elevadas desde o início, ela passou a ideia de ser cada uma dessas coisas, ora eleição da rejeição, ora eleição da polarização ideológica ou afetiva, e merecendo várias qualificações. Na verdade, isso me lembra muito a lenda indiana que fala sobre os 7 sábios cegos que apalpavam um elefante. Cada um deles apalpava uma parte específica do elefante. E assim não tinha uma compreensão do todo. Por exemplo, o que apalpava a tromba pensava que o elefante seria uma grande cobra, o que apalpava o dorso do elefante pensava que o animal era uma grande parede. Por aí iam as avaliações sempre, naturalmente, equivocadas, porque parceladas. Na verdade, você, já na sua pergunta, enfocou o aspecto que é central dessa eleição, e explica, se não a totalidade, a grande parte dos aspectos, dos fatores que, tal como essa característica, são também singulares. Que característica é essa? A primeira vez em que um incumbente enfrenta um ex-presidente no Brasil. No Brasil e na maior parte dos países do mundo. Isso é absolutamente singular em termos internacionais. Eu estudo eleições, partidos há muito tempo e só encontrei, pelo menos que eu me lembre, um exemplo disso nos Estados Unidos em 1912. Imagina, no início do século passado, quando o presidente Taft enfrentou o ex-presidente, então, Theodore Roosevelt, e ambos terminariam vencidos por um candidato. Lá, à época, ninguém chamava de candidato da terceira via, Woodrow Wilson, um cientista político, doutor, aliás, em ciência política, e que tinha sido o governador do estado de New Jersey. Então, é uma coisa singular, porque esses personagens são como dois titãs, dois grandes protagonistas da cena política brasileira. Eles são, de fato, nós devemos reconhecer, para o bem ou para o mal, depende da perspectiva, como seja encarado, os dois únicos líderes de massa que a nova República produziu. Lula, logo no início da nova República, inclusive começou a ser construído como líder, a sua liderança começou a ser construída ainda antes da transição ao regime democrático, ali como líder sindical, no final dos anos 70. E outro, Bolsonaro, mais tarde, embora a sua carreira política tenha começado, ele foi deputado federal várias vezes, tenha começado também ali nos anos 80, ainda como deputado federal, final dos anos 80, como deputado federal, ali começando a competir, etc., mas tornou um líder de massas já nesse século e, sobretudo, nesse período que antecedeu a eleição de 2018. E duas lideranças assim, eles se apresentam com todos os seus atributos positivos para os seus seguidores e negativos
para os adversários. Então, como eu disse, a rejeição é tributária dessa característica, a intenção de voto espontâneo, tributária dessa característica, a polarização, tributária dessas características. São dois personagens super conhecidos, antagônicos, em relação aos quais há uma avaliação muito consolidada. E, de fato, se você for descrever, a melhor síntese seria dessa eleição como uma batalha da avaliação, das avaliações de dois presidentes, um atual e outro um ex-presidente. Agora, pergunta direta, professor Lavareda: existe alguma chance dessa eleição ser decidida no primeiro turno? Existe, sim. Nós estamos conversando ao meio do dia, a meio caminho do dia da quinta-feira. Na quinta-feira à noite vai haver um debate, primeiro debate, como manda a tradição, foi o debate da Band, super importante, imensa repercussão, e o último debate é o debate da Globo, na noite dessa quinta-feira. Então, entre o momento que nós conversamos e a eleição no domingo, o grande fato, o último grande fato, salvo qualquer coisa imprevisível, e por ser imprevisível, obviamente, nós não podemos prever aqui, nem hipotetizar, o último grande fato será o debate da noite dessa quinta-feira, que vai atingir... Os dois já confirmaram presença, né? Diferente do outro debate. Presença. Então, tal como no debate da Band, quando os dois estiveram presentes. Então, o debate da Band marcou o quê? O debate da Band expôs ao país o posicionamento dos diversos competidores. Lula e Bolsonaro já eram conhecidos, mas não se sabia ao certo o que um falaria sobre o outro naquela oportunidade. Então, havia uma grande curiosidade. O debate teve uma repercussão enorme, não só na audiência da TV, como nas redes sociais. Outras emissoras também retransmitiram posteriormente, no todo ou em parte, o debate. E também o debate dessa noite vai ter uma grande audiência, uma grande repercussão. E qualquer percepção de vitória mais elástica no debate de um sobre o outro, ou dos outros candidatos também, não podemos esquecer que o debate da Band foi, em grande medida, vencido, entre aspas, porque não há exatamente vencedor em debates assim, objetivamente, não é? Isso é percepção sempre. Mas os vencedores dos últimos debates, na verdade, foram vencedoras, foram as mulheres, as duas candidatas, as duas senadoras, que eram, então, ainda muito pouco conhecidas, se tornaram conhecidas, tiveram um desempenho soberbo, e, aliás, naquela noite, quem brilhou foram as mulheres, as senadoras e as jornalistas, mulheres que fizeram perguntas que também levaram embaraço a candidatos, fizeram questionamentos e tiveram a sua participação teve também extraordinária repercussão. Foi, como eu disse no canal Livre daquela noite, foi o debate das mulheres, né? Foi a frase com a qual eu sintetizei a minha análise daquele evento. Então, o debate, como eu dizia, o debate da noite da quinta-feira vai ser esse último evento capaz de produzir não grandes movimentos. Os debates não ditam, em geral, vitória ou derrota nas urnas de quem se sai muito bem ou, às vezes, mal neles, mas produzem, sim, podem produzir, sim, pequenos movimentos. Dado que a correlação de forças, o percentual alcançado pelo presidente Lula, embora muito elevado, ainda esteja próximo à soma dos demais. Por exemplo, na última pesquisa, também na noite de quinta-feira vai ser anunciada uma pesquisa do Datafolha, mas na última pesquisa do Datafolha, Lula tinha 50,5%. Todos os demais, então, tinham 49,5%. A pesquisa do IPESP, divulgada no último sábado, também Lula tinha, em termos de votos válidos, 50,5%, a mesma coisa. Apenas na pesquisa do IPEC, divulgada nessa última segunda-feira, Lula aparecia com 52%, mas mesmo 52%, veja que é uma margem muito pequena, não é? Esses 2%, até porque está dentro da margem de erro. E o próprio Instituto se apressou em lembrar que não podia ser
a pesquisa não podia ser conclusiva em relação a apontar vitória no primeiro ou no segundo, vitória no primeiro turno. Eu sempre lembro que pesquisa serve e deve ser lida como indicativo de tendência, mas não exatamente, precisamente, como prognóstico. Até porque existem alguns fatores que se interpõem entre o resultado da pesquisa, mesmo a última pesquisa antes da eleição, e o comportamento do cidadão. Há o voto estratégico, chamado voto útil. Há eleitores que esperam até a última pesquisa para, então, redirecionar seu voto para derrotar aquele candidato que eles ou elas mais rejeitam. Né? Há o voto errático, há eleitores pouco interessados na eleição que, às vésperas do pleito, olham para a pesquisa divulgada nas telas de televisão, vê ali o candidato que está à frente dos outros, aí votam nele, é o voto bandwagon, o candidato, o Maria vai com as outras, que vota em quem está na frente. Há também o voto underdog, o eleitor que olha o Cabo Daciolo lá no final da fila e descarrega Coitado, o voto. é com ele que eu vou. É com ele que eu vou e termino o Cabo Daciolo ultrapassando Marina Silva, como ocorreu em 2018. E há também, e muito importante, talvez mais importante que esses outros fatores aos quais eu aludi, a abstenção que é a verdadeira incógnita do processo eleitoral no Brasil, porque, vale sempre repetir, para o nosso espectador, sendo o voto obrigatório no Brasil, o reconhecimento, entre aspas, confissão do eleitor que provavelmente vai se abster, de que vai, de fato, fazê-lo, né, nunca vem exatamente, fidedignamente, no tamanho que vai se observar nas urnas. Então, quando você pergunta se as pessoas vão votar, alguns institutos de pesquisa ingenuamente perguntam aos eleitores, 95% dizem que vão votar. Mas, na média, nos últimos pleitos, a abstenção ficou em torno de 20%. Então, tem muito eleitor dizendo que vai votar e não vai, e pior ainda, tem muito eleitor declinando, expressando sua preferência por candidatos, mas não vai entregar essa preferência, ou seja, não vai traduzir essa intenção de voto em comportamento efetivo na urna, porque não vai comparecer, vai se abster. Isso mexe bastante com os números finais e desautoriza as pesquisas a serem analisadas ou mesmo se apresentarem como prognósticos que pode vir a ocorrer. Por tudo isso que eu disse, me estendi, vai ser as pesquisas pós-debate, as pesquisas que vão ser divulgadas no sábado, há várias, a Datafolha vai divulgar pesquisa, o IPESP também, pesquisas realizadas na sexta-feira. Então, essas pesquisas já vão se aproximar mais um pouco, já vão, de certa forma, dar conta, de algum modo, do efeito provável do debate. Eu falei nos dois contendores, mas é bom também lembrar que os candidatos e as candidatas da terceira via podem, pelo seu desempenho no debate, vir, surpreendentemente, a ter um repique. Quero saber de Ciro Gomes, porque a gente já falou das candidatas, do protagonismo feminino. Ciro Gomes, essa semana, fez um pronunciamento que eu fiquei assim, será que ele vai dizer que está apoiando Lula? Será que ele vai renunciar? Aí teve aquele cochicho dele com o Bolsonaro no outro debate, que também gerou muita especulação. Qual deve ser o próximo passo de Ciro Gomes para que ele se destaque, para que ele tenha mais protagonismo nessa candidatura, que ele está ali, né, no terceiro, literalmente a terceira via? O Ciro Gomes, provavelmente, no debate da quinta-noite, vai ser contundente em relação a Bolsonaro e mais contundente, eu imagino, em relação a Lula, que é o líder e que é um candidato adjacente a ele no espectro político ideológico. Ciro é de um partido de centro-esquerda e, obviamente, tendo uma figura como Lula, como eu disse, adjacente ali, ao lado, se você estabelece uma régua e distribui as legendas nesse espectro, num contínuo político ideológico, o PT e o PDT estão ali mais ou menos próximos, assim como o PSB. Então, é o Lula que impede o Ciro Gomes de crescer, de se expandir. Ele faz todos os movimentos, às vezes ele adota o discurso do centro-direita, da direita, às vezes ele adota até frases, conceitos do próprio Bolsonaro em relação ao Lula, e ele faz isso tentando
ser agradável e palatável e seduzir eleitores da direita, mas não consegue, porque, na verdade, a origem dele está ali, é o nacional-desenvolvimentismo do PDT, herdeiro do trabalhismo, brisolista, etc. Então, lhe resta atacar, às vezes, com, segundo os analistas, excessiva contundência, o ex-presidente Lula, ele que foi ministro dos governos petistas, etc., e que teve uma carreira política bastante associada nesse campo, bastante associada a essas legendas de esquerda, né, como tal, nesse campo político ideológico. Então, de Ciro se espera ataques contundentes. E se espera também da senadora Soraya mais frases e mais memes. Ela tem produzido as frases mais memoráveis, ou seja, que por isso tem se transformado em memes a cada um dos debates de que tem participado. Com certeza, nós podemos apostar que virão novos memes, novas frases, e aí com a criatividade que sua campanha ela própria tem demonstrado até o momento. E a candidata Simone Tebet vai, de certa forma, criticar os dois candidatos, é o que se presume, mas num tom mais positivo, se colocando. Ela tem se colocado como uma representante desses 53%, a maioria do eleitorado, que é composto de mulheres, e tem incorporado ao seu discurso os temas sobretudo os temas desse grande universo, né? A desigualdade salarial, a desigualdade do ponto de vista de ocupação de espaços no mercado de trabalho, nas carreiras públicas, nas carreiras de Estado, a desigualdade também dentro das relações sociais, incluindo e principalmente nas relações domésticas, nas relações entre companheiros, entre maridos e esposas, etc. Então, as bandeiras das mulheres provavelmente vão ser empunhadas ainda com mais vigor nessa quinta-feira à noite pela senadora Simone Tebet. É aí que ela aposta não só não declinar, ou seja, subtraída, erodida pelo voto útil nesses 2 últimos dias, como até espera também ultrapassar Ciro Gomes, que vem em viés de baixa. Ele teve lá atrás, no final do ano passado, para cá, 9 pontos, aguentou com 9, 8, e já tem aparecido com 7, 6 pontos em últimas pesquisas, o que pode sinalizar uma tendência de queda nessa reta final. Então, é muito difícil, repetindo, nós, antes desse debate, sabermos ou imaginarmos exatamente se vamos ter primeiro ou segundo turno. Agora, também vale a pena, complementando o raciocínio, dizer que as pesquisas todas sinalizam hoje o seguinte: ou Lula ganha no primeiro turno por uma pequena fração de votos sobre a soma dos demais, sobre o cômputo geral dos outros candidatos, ou ganharia de Bolsonaro por uma larga vantagem no segundo turno.